Pronto. Então, gente, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre o processo reprodutivo das plantas, da página 44, tá bom? Então, vamos seguindo aí, ó. O ambiente da sua escola aparece com uma das fotos abaixo. E aí, minha gente, parece? O que é que vocês acham? Sim ou não? Não, né? Não. Infelizmente, a gente está numa área muito urbana. Ainda tem um pigarro na garganta agora. Nossa escola é uma escola que fica numa rua residencial, então a gente não tem espaço para campo, para jardim, né? É uma rua residencial, então é uma rua cheia de casas. Eu sei que aqui na rua tem quintais, mas não é essa a realidade. A gente não está no centro urbano, a gente está no subúrbio, né, da zona urbana. Então, normalmente as escolas da zona urbana ela não tem essa fachada assim, mais parecida com a nossa. Essas fachadas aqui estão muito mais com cara de áreas centrais, concorda comigo? Escolas que ficam no meio da cidade, que escolhem um ponto estratégico, e aí tem toda uma arborização, tem todo um estacionamento, né? Ok? Bom, eu vou pedir para vocês interagirem comigo falando, tá? Para ficar mais legal. Eu me sinto mais humana quando vocês falam comigo, porque ficar aqui gravando na frente do computador é meu robótico. Então, mas também ninguém é obrigado. Se você quiser interagir escrevendo, fica à vontade. Mas se puder falar, eu vou ficar muito mais feliz. Bom, as plantas são muito importantes, tá? Elas fazem parte ela é a base da cadeia alimentar, tá? As plantas é a base da cadeia alimentar. Então, ela serve de alimento, né? Ali na base. Então, o que acontece? As plantas são seres autótrofos, né? Produzem seu próprio alimento. E Tia, eu elas, vou sair aqui rapidinho que meu pai tá me chamando, tá? Daqui a pouco eu volto. tá certo? E elas, ali, né, produzem seu próprio alimento e servem de alimento para os seres, para os primeiros não, né? Mas para os herbívoros, Herbívoros. para os carnívoros, né? Então, assim, sem a presença da planta, a gente não teria a vida da forma como ela está organizada, tá? Então, na página 45 já tem uma pergunta. Para começar o estudo dos processos reprodutivos em plantas, escreva o que você entende por planta. E aí, vamos fazer? Vamos Já fazer fiz, tia. rapidinho? Ótimo. Eu vou A passar gente já rapidinho porque eu respondeu. sei que a gente já passou por A essas gente já respondeu páginas, essa aí né? já. Eu vou Botei passando árvores, rapidinho. Tá? flores e mato. Quando vocês terminarem, Árvores, arbustos, flores, frutos e madeiras. isso, Minha lembra gente, de dar deixa a o, professora falar. isso, lembra de dar o Pare, Samuel. certo na questão. E quando terminar a aula, mandar a foto para mim no meu privado lá no Telegram, tá? Eu deixei já o link lá. Bom, e aí a gente sabe, né, que as plantas, quais são as características, né? É um ser pluricelular, né, que produz o seu próprio alimento, sendo então autótrofo, tá? Então, como é que ela produz o seu próprio alimento? Ela pega as moléculas de água, de ar, tá? Que de gás carbônico sintetiza, vira glicose, e isso faz com que ela tenha o primeiro ponto de energia para ela sobreviver. Depois ela consegue lá, né, é, absorver nutrientes do solo. Mas, beleza, Júlia? Mas ela consegue produzir o açúcar necessário para ela sobreviver, tá certo? Aí tem a sexta questão que diz assim: como é denominado o processo pelo qual as plantas sintetizam seus próprios alimentos? E aí, como foi que a gente colocou? Só para ter certeza que vocês fizeram. Eu coloquei assim, tia. Fotossíntese, ponto. Água, mais gás carbônico, mais luz, Mais luz, mais mais clorofila, clorofila, igual a igual a glicose. glicose, mais oxigênio. Foi isso que a senhora disse. Isso. Era só para saber mesmo. Aí ficou mais fácil definir planta, não é mesmo? Então, completo. Como foi que a gente completou? Ficou Pela planta, primeira quadradinha, planta é um ser pluricelulares vivo, pluricelular e e autótrofo. autótrofos. Muito bem. Autótrofo. Ok.
Então, as plantas não são os únicos seres autótrofos, né? Existem outros seres autótrofos também. Quais são? Eu falei para vocês já? Eu não lembro se a Sim. senhora falou. Aí eu botei, na última questão eu coloquei Protista e Monera. seres do reino protista e monera, que são autótrofos. Então, para quem ficou aí no oitavo um pouco perdido, ele pergunta o seguinte: as plantas são os únicos seres autótrofos? Não, as plantas não são os únicos seres autótrofos, mas todos os autótrofos pluricelulares são plantas. Então, todos os autótrofos pluricelulares são plantas, eles estão no reino plantae. Aí você concorda com essa afirmação? Então, o que acontece? A gente pode até concordar que todos os seres pluricelulares. Não, a gente não pode concordar com essa afirmação, não. Então, para quem não fez essa, deixa eu falar, deixa eu pensar. Pronto, para quem não fez essa, seria assim: não, certo? Não. Vou até anotar aqui, tá? Não, pois existem. Ixi, que teclado interessante. Pois existem seres, outros seres, pois existem outros. Eita, menino, não tá saindo. Outros seres autótrofos pluricelular nos reinos, e aí foi o que eu falei, foi até o que Isaías leu, nos reinos Monera e Protista, certo? Então, se alguém ainda não tinha feito esse ou ainda estava com dúvida, esse aí é o oitavo, tá? A oitava questão. Ok, oitavo ano. Tranquilo e calmo? Sim. Massa. E aqui continua, né? O livro continua dizendo, assim como os animais, as plantas nascem, crescem, reproduzem e morrem. Alimentam-se, respiram, movem-se e reagem a estímulos. Vejamos vejamos como elas surgiram, como vivem e como se reproduzem e quais são suas adaptações aos vários ambientes da Terra, já que a presença de mecanismos reprodutivos mais complexos e diversificados é uma característica marcante se comparada aos utilizados pelos animais. Então, as plantas elas conseguem se reproduzir de várias formas. Então, ok, Marcos, tranquilo. Para cada lugar em que ela se estabelece, ela desenvolve uma técnica de se reproduzir, tá certo? Então, se o ambiente é muito seco, se o ambiente é muito úmido, se tem muito vento, então, para cada lugar, ela consegue se adaptar e desenvolver uma alternativa na qual ela vai conseguir se reproduzir, beleza? Então, eu já estou na página 46. Eu gostaria de saber se alguém aqui gostaria de ler. Alguém gostaria de ler? Não? Tudo bem. Então, vamos lá. Na página 46, ele diz o seguinte: as vegetações estão presentes em todos os biomas terrestres e aquáticos e vêm se perpetuando há milhares de anos. Existem registros fósseis de que surgiram a existência de plantas aquáticas há mais de 500 milhões de anos. Então, a gente vai ter, desde muito tempo, a presença das plantas no nosso, né, no nosso ambiente e registros de que elas estão conosco há mais de 500 anos. Conosco não a gente, porque a gente não estava aqui, mas registro de que elas existiam aqui há mais de 500 anos. E aqui a gente está vendo uma floresta, que é a Mata Atlântica, né? Que ela se caracteriza pela exuberância e pela biodiversidade, né? E aqui tem uma pergunta: como surgiram e como ficaram dessa maneira? E aí eu pergunto para vocês: como é que uma a primeira pergunta, como é que ela consegue se espalhar? Como é que as plantas conseguem se espalhar tanto?
E como é que elas conseguem formar aglomerados tão densos como uma floresta? Me digam aí. Raízes. Tem alguma coisa a ver. Mas o quê? O que é que faz as plantas se espalharem tanto pelo planeta? Não O, acredito. o clima? Não. Sim. Mas por que as plantas conseguiram se espalhar tanto? Porque tem planta em todo canto. Sementes. Por causa do sol. Tem alguém falou sementes? Eu. Isso, tem a ver com as sementes. Por isso que É porque 90% elas se espalham, né? Por causa do disso, vento e A os semente animais. cai, o passarinho pega, leva, nasce outra planta. isso. Por isso que 90% das espécies de planta, né, e a ocupação territorial são principalmente das gimnospermas, né, que é aquela que tem sementes e frutos. Então, quando a gimnosperma ela chega naquele nível de evolução, onde ela consegue ter frutos e sementes, fazendo com que os animais sejam atraídos e peguem aquele fruto e levem a semente para todo canto, você tem aí um nível de evolução que deu muito certo, né? Então, a chuva contribui, o vento contribui, os animais contribuem para a reprodução desse tipo de planta, tá certo? E, claro, o solo, né? Para que a semente germine, o solo tem que estar bom. E aí, na página 47, a gente vai falar da classificação evolutiva das plantas. E vocês, de certa forma, já viram um pouco sobre essa classificação evolutiva, mas antes eu gostaria de ler com vocês algumas informações aqui importantes. A primeira coisa que a gente vai ver aqui nessa página, na página 47, estou na 47, viu, pessoal? Nessa página 47, a primeira coisa que a gente vai ver é a morfologia, tá? A forma dessas plantas. Né? A folha, eu falei isso para vocês já. A folha ela funciona como se fosse uma antena, assim, um receptor de luz solar. Né? A forma como essa folha se apresenta na natureza, sempre assim, aberta, apontando para cima, é para receber essa luz solar para conseguir produzir a fotossíntese e chegar lá onde ela quer, tá? Aqui embaixo, a gente vai ver ó, os estômatos, tá vendo? É nos estômatos que vai haver a troca gasosa, tá? É por onde respiram as plantas. Então, esse processo de respiração e transpiração é suar, né, minha gente? Suar. E como eu estou suando agora, né? Então, essa transpiração, a planta transpirar, ela libera água para a atmosfera, ela libera oxigênio para a atmosfera, e a gente tem um processo chamado evapotranspiração, que é justamente esse lance, né, dela transpirar e evaporar ao mesmo tempo. Tá? Por isso que em ambientes com plantas, são sempre ambientes mais úmidos, com equilíbrio térmico mais interessante, tá bom? Página 48. Aí aqui, ó, tem uma pergunta, vamos lá. Considere algumas espécies que compõem os principais grupos de vegetais nas imagens abaixo. A diferença entre elas, quais? Então, ele está pedindo para você observar as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Acho que eu falei até gimnosperma. Eu respondi, tia. Eu Vou coloquei na 11ª, coloquei o tamanho, a presença de semente e frutos. Isso. Tamanho, presença de flores, presença de semente, presença de frutos. Tudo isso são características que diferenciam, né, essas espécies aí. Beleza? Até aí tudo bem? Sim. A gente já Sim. respondeu. Respondemos a maioria. Isso, ótimo. Aí A tá gente na tem que lembrar, 52. né, as briófitas, né, é aquele grupo ali que está sempre presente próximo da água, porque o processo reprodutivo precisa de água. A pteridófita foi a primeira que conseguiu se reproduzir sem o uso fundamental, aliás, perdão, a pteridófita já consegue se reproduzir em ambiente terrestre, mas ainda com água. Somente as gimnospermas e as angiospermas que conseguem se reproduzir sem água,
por isso que elas conquistaram de fato o espaço terrestre, tá? E aqui a gente vai para a página 50. Eu não vou ler o texto, a gente vai ver direto aqui essa imagem. E ela é o resumo do capítulo, praticamente. Né? A gente tem o reino das plantas, formado pelas criptógamas, que são as sem sementes, e as fanerógamas, que é com semente, né? Só que aqui o autor teve erro de edição. Nas criptógamas, a gente tem as avasculares, que são as briófitas, e as vasculares, que são as pteridófitas. Então, o que são as avasculares? As briófitas não têm vasos condutores de seiva, tá? Ela não tem vasos condutores de seiva. Então, ela é avascular. Ela é o tipo mais simples de planta que existe na natureza. Já as pteridófitas, que são as avencas e samambaias, elas vão ser vasculares, elas vão ter vasos condutores de seiva, elas já conseguem ter um porte mais elevado, ela é formada por folhas, raízes e caules, diferente dos musgos, que é rizoide, cauloide e filoide, né, que é a folha. E aqui a gente já vem para as fanerógamas. As fanerógamas, todas elas são vasculares, todas possuem vasos condutores de seiva, só que uma não tem fruto, no caso das gimnospermas, que são as sementes nuas, e a outra já tem fruto, que são as angiospermas, tá? Essa angiosperma, pelo fato dela ter o fruto, esse fruto atrai, né? Ela tem flores e frutos, então atrai os animais. Ela compõe a maior parte da diversidade de plantas na Terra. Beleza? Até aí tudo bem? Sim. Até aí tudo bem? Essa parte todo mundo já sabe, né? Ótimo. Aí a gente vai continuar aqui. Aí, aqui está dizendo, né, que a gente já falou, as criptógamas têm estruturas de reproduções ocultas e as fanerógamas têm estruturas de reprodução visíveis, tá certo? Página 50. As criptógamas, como os musgos, as estruturas destinadas à reprodução nem sempre são facilmente visíveis e não costumam ser muito evidentes nem chamativas. Com frequência, os termos persistem, mesmo quando se verifica e não corresponde exatamente à realidade. Assim, algumas fanerógamas não exibem flores ou estróbilos muito evidentes e algumas criptógamas possuem elementos de reprodução bem visíveis. É, por exemplo, o caso das samambaias, que desenvolvem soros bem visíveis que abrigam os esporos, elementos da reprodução das plantas. Então, nas samambaias, a gente vai ter esses pontos aqui nas costas dela, tá? Desse soro, desse ponto, a gente vai ter, né, as células responsáveis pela reprodução das plantas, tá? E aqui já tem outra pergunta. Na atividade anterior, você pode observar e citar algumas diferenças entre as plantas ilustradas. Junto com seus colegas, classifique as espécies vegetais em fanerógamas e criptógamas. E aí, alguém fez? Eu fiz Como foi que você colocou? presença de sementes ou ausência de sementes na sua estrutura. Beleza. Mais alguém? Mais alguém? Pronto. Pode ser A isso. Sara também colocou isso. Colocou isso, Natália? Ok. Então, alguém precisa que eu escreva no chat? Ou deu para entender? Eu vou colocar, sabe? Só para terceira questão. Estou anotando, tá? Eu estou anotando, tá, Maria Clara?
Pronto, eu vou fechar aqui rapidinho. Ninguém faz nada. Eu vou continuar ouvindo vocês. Eu vou fechar a câmera rapidinho, só um minuto. Pronto, voltei. Ok, posso avançar? Posso avançar? Pode. Então, vamos começar agora falando sobre os ciclos reprodutivos. Gente, é incrível como uma planta ela consegue se reproduzir em situações assim, adversas. Vocês estão vendo aí na página 50, né? Uma planta surgindo assim no meio de uma calçada, no meio de uma rocha, a partir de uma fissura. Tem Isso planta aqui em acontece, cima de prédio. isso acontece por quê? Porque o clima daqui é muito propício, clima quente e úmido. E onde a semente bater? Se a semente. Porque assim, minha gente, eu acho que eu falei isso para vocês quando a gente estava trabalhando no início do ano. A semente, ela tem uma polpa nutritiva. Não sei se vocês vão lembrar disso. E, Você falou. né? Se ela Sim. bater no. Se ela consegue se fixar, ela vai se alimentar daquela polpa nutritiva. Quando brotar, já significa que aquela planta ela já tem um certo grau de maturidade. Se o ambiente dá para ela luz e água, né, no caso sol e água, acabou-se. Por isso que em algumas paredes de prédio é possível você ver planta crescendo, porque se a semente conseguir se fixar naquela parede, ela já vai ter tudo que ela precisa. Porque tipo, aqui, né, nessa região que a gente está, é uma região muito úmida. Então, ali na parede do prédio, ela vai ter muita luz, né, solar e água. E ela vai estar fixa. Então, acabou. Tudo que ela precisa, ela já vai ter ali. Claro que não é um ambiente que vai nutrir ela perfeitamente. Claro que se ela estiver num solo humoso, cheio de nutrientes, ela ficaria ainda mais bonita, mais forte, claro. Mas que é possível, né? Isso acontecer, Isso não acontece em qualquer lugar do mundo, tá? Eu tive a oportunidade de estudar com uma galera que veio da Europa, um pessoal da França, da Alemanha, e eles ficavam assim, atônitos, porque eles não veem isso lá. Isso por quê? Porque ali naquela região da Europa tem menos, é uma região mais seca, é uma região que tem menos umidade, que vai ter inverno rigoroso, então não vai ter sempre aquele verão, porque aqui é verão o ano todo, né, minha gente? Aqui é sol e calor o ano todo, E chuva no inverno. né? Então, na Europa você vai ter aquela mudança climática que impede que uma planta consiga germinar e se fixar numa rocha, beleza? Ok. Vamos para a página Sim. 51. Sabemos que as plantas, diferentes dos animais, se reproduzem sem a necessidade de locomoção. Mesmo assim, como mencionado anteriormente, elas visivelmente conseguem se proliferar em lugares improváveis. Quais mecanismos reprodutivos as plantas utilizam para explicar esse fenômeno? E aí, alguém fez? Hein? Eu só coloquei, tia, que elas evoluíram para isso. Não, tem que explicar um pouquinho mais. Então, quais são os elementos Brotamento. que a gente tem aí? Vê só, uma planta ela pode se reproduzir de forma sexuada e assexuada. Isso já é uma super vantagem, tá? Então, ó, as plantas, elas podem se reproduzir de forma assexuada e sexuada. Isso já é uma vantagem, porque se ela tiver líquida para germinar, beleza. Se não tiver, ela consegue se reproduzir também. Outra coisa que Brotamento. ajuda muito é o fato das sementes
né, percorrerem. Eu mesmo coloquei de resposta brotamento. Eu escrevi errado aqui. Percorrerem através dos ventos. Através do vento. Vou botar no plural, não. Falar assim, através do vento, da água e dos animais. Isso é uma vantagem incrível com relação aos animais. Certo? Então tá aí, ó. Botei aí. É uma vantagem incrível, porque você pode imaginar se não ocorrer uma chuva que leve o gametófito feminino para o gametófito masculino, uma planta pode, um animal pode fazer essa junção. Um vento pode dar e levar o grão de pólen de um lado para o outro. E aí você tem uma variabilidade genética muito grande. E uma reprodução assim, ó, liberada. Deu para entender? Sim. Ok. Muito obrigada, Edgar, por falar. Então, nesse processo, a gente tem, inclusive, que tipo de reprodução é essa aqui que está na batata? Assexuada ou sexuada? Assexuada. Exato. Então, ó, se a batata não conseguir levar o gametófilo masculino para o feminino, ela consegue se reproduzir por brotamento, gente. Isso acontece com várias espécies. Todas não. Várias sim. Beleza? E aqui, ó, outra coisa que eu quero explicar uma coisa aqui para vocês. Vamos entender dois nomes aqui. Haploides e diploides, certo? Vamos aprender aqui. No processo reprodutivo dos animais, durante a meiose, são formados gametas que contêm metade dos cromossomos da espécie e, por isso, são considerados haploides. Vamos conversar sobre isso. No nosso corpo, a gente tem dois tipos de divisão celular, meiose e mitose. A mitose é aquela reprodução acelerada que faz com que o cabelo cresça, né, as unhas cresçam. Quando você machuca, quando você corta a pele, ela se regenera. Por quê? Porque a meiose, presta bem atenção, tá? Oitavo ano, presta bem atenção. A meiose, ela vai reproduzir células iguais, tá? Então, vocês estão crescendo agora, vocês estão, né, crescendo. Agora não, vocês crescem desde que nasceram. Vocês estão fazendo muita meiose, vocês estão ali acelerados. Por isso que vocês sentem muita fome, muito sono, porque vocês estão ó, com o metabolismo super acelerado, tá? Apesar que até hoje eu sinto muita fome, sono e nem... Ah, eu tô crescendo por lado, né? Aí, veja só. Mitose. É esse processo de reprodução de células idênticas. Mitose. As células que conseguem fazer mitose, elas são diploides. Por quê? Porque ela vai ter um par de cromossomos, certo? Então, na mitose, eu tenho células diploides com um par de cromossomos. Só que na reprodução, a gente produz células haploides. Haploides com um único cromossomo, com metade dos cromossomos, né? E quem são essas células haploides que o nosso corpo produz? Os óvulos e os espermatozoides, que são as células sexuais. Por quê? Eu preciso de metade do código genético da mãe, metade do código genético do pai, para fundir e formar uma única célula. Então, meiose, presta bem atenção, metade. Meiose é justamente a formação das células sexuais, tá? Óvulos e espermatozoides. Essas células no nosso corpo são haploides. Elas precisam ter metade do código genético para poder se juntar e formar uma só. Até aí tudo bem? Deu para entender? Sim. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, só uma dúvida aqui. Eu quero saber, porque é só eu que falo. Eu agradeço muito, viu, meu amor, por você estar falando, tá?
faz muito bom, faz muito bem para mim. Pronto, era isso que eu queria saber. As células, normalmente, elas vão ter 46 cromossomos, tá? E as células sexuais, que são provocadas por meiose, né, metade, elas são formadas por 23 cromossomos. Para que um indivíduo humano surja, ele não pode surgir com 46 mais 46. Ele tem que surgir com 46. Então, para ele surgir com 46, que é o número de cromossomos de uma célula, as células que formam o ovo zigoto, que é a primeira célula ali que se junta, é justamente células com metade dos cromossomos, tá? Na reprodução animal, isso é muito claro, isso é muito fácil, a gente aprender pequeno o processo reprodutivo dessa forma. Mas nas plantas, às vezes, fica um pouco diferente, porque nas plantas, às vezes, é preciso várias etapas. Elas fazem meiose, depois mitose, depois meiose de novo. E a gente vai ver que o ciclo das plantas é um pouco mais complexo do que o ciclo reprodutivo dos animais. Nos animais é fácil. A gente tem as mitoses reproduzindo todas as plantas do nosso corpo, a meiose reproduzindo as células humanas, as células de reprodução humana, juntou, acabou-se, formou um novo indivíduo. Beleza? Vamos ver nas plantas agora. As outras células do corpo que se dividem por mitose e por mitose, por conterem todos os pares de cromossomos da espécie, recebem o nome de células diploides. Lembrando, haploides, um N, só um Nzinho separado, e as diploides, dois Ns. De acordo com esses conceitos, complete a seguinte frase. Um indivíduo diploide produz gametas, e aí, como é que vocês responderiam? Haploide. Muito bem, Haploides. 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 Que Tô morrendo aqui com essa. Que por meio da Fecundação. Fecundação. A senhora fez essa. foi B, né? Haploides. Origina a célula ovo em um indivíduo A boca diploide. piloide. Diploides. Todo mundo fez Diploide. haploide, fecundação e diploide. Certo? Tudo Certo. certo? Página 52. Agora vamos ver os ciclos, Agora complicou. né? Nos animais, vocês estão vendo como é o processo. Eu tenho a meiose. Deixa eu ver aqui. Vou começar da mitose, eu acho mais fácil. Eu tenho a mitose, certo? O indivíduo haploide, um indivíduo diploide, de boa, um animal. Esse indivíduo, ele vai, no corpo dele, vai acontecer a meiose, ele vai produzir gametas haploides. No caso do macho, o espermatozoide, e na fêmea, o óvulo. Óvulo. Esses gametas aqui, haploides, quando se juntam, fundem-se e dão origem à célula ovo zigoto, que vai reproduzir várias mitoses, formar um feto, um bebê, uma criança e assim sucessivamente. Já nas plantas, eu vou começar com mitose, tá? As mitoses produzem esses indivíduos diploides, normal, tranquilo. Só que esses indivíduos formam meiose. Essa meiose não é mais um espermatozoide nem um óvulo, são os esporos, tá? Esses esporos sofrem mitose. Olha aí, ó. Meiose e mitose. Eles vão virar indivíduos haploides, que vão sofrer outras mitoses para se dividir, para poder encontrar lá o outro parzinho, virar um indivíduo diploide e se tornar e passar pela mitose. Gente, é um negócio complicado porque é uma coisa que a gente chama de alternâncias de geração. Uma hora ele divide, uma hora ele soma, uma hora ele divide, uma hora ele soma. Qual é a dica que eu dou? Tenham calma, vocês não precisam aprender agora, não. No ensino médio, vocês vão precisar aprender bem direitinho, principalmente quem quiser fazer medicina no vestibular. Aqui a prova de biologia é bem pesada lá para o curso de medicina. Mas, por enquanto, o que vocês precisam entender é que no sistema reprodutivo das plantas, o processo ele é mais complexo.
Aí na quarta questão diz assim: que diferenças entre os ciclos produtivos dos animais e das plantas chamam mais sua atenção? Foi o que vocês colocaram? A complexidade da alternância de geração das plantas. Perfeito, perfeito, tranquilo. Super aceito essa resposta. A complexidade da alternância de gerações. Fale, Marvin, pelo amor de Deus. E abaixa essa mão. Foi sem querer, desculpa. Glória a Deus. O que foi? Marvin que levanta a mão e nunca abaixa. Ah, eu acho que eu escrevi alguma coisa errada. Alternâncias. Vou escrever de novo. Tem alguma coisa errada aí. A complexidade da... Ah, entendi. Faltou assim. Alternância de gerações. Esse brilho ali não está saindo direito. Pronto. Agora a gente vai descer um pouquinho a página. Aí, ó. Nas plantas, a gente vai chamar esse indivíduo diploide que guarda o material genético de esporófito, tá? Esporófito. Dentro dele é que vai acontecer a meiose e dentro dele ele vai produzir os esporos, tá? Esses esporos a gente vai chamar de gametófito, que é ele que vai ser o indivíduo que vai lá reproduzir, beleza? Vocês podem observar que nas plantas mais simples, no caso as briófitas, o gametófito ele a reprodução vai acontecer com a junção dos gametófitos. Mas as plantas mais desenvolvidas, né, do ponto de vista evolutivo, ela já não vai precisar tanto do gametófito, daquela célula haploide. Ela vai reproduzir já com seu esporófito, que é uma célula diploide, tá certo? Aí aqui tem assim: a alternância de geração permite o formato de novos indivíduos férteis e possibilita ainda que mais ambientes sejam conquistados mediante a dispersão dos esporos, frutos e sementes, em locais muitas vezes distantes da planta progenitora. Circule alguns agentes responsáveis pela dispersão e propagação das plantas. Então, quais são os elementos que a gente pode circular aí nessa página? Vento, água, inseto, ave, ser humano e morcego. Muito bem. Todo mundo conseguiu pegar? Sim. Sim. Foi isso que eu botei. Massa, vou descendo. Página 53. Vamos falar um pouco das criptógamas, as criptógamas, tá certo? Dessa vez do grupo das briófitas, esse primeiro grupo mais simples. Deixa eu ver que horas são. Oxe, tu faz aí, tá em pé. Meu Deus, gente, para. Meu Deus. Quem é que tá aí? Espera só um tempo. É Miss Lady. Meu Deus. Paramos por aqui. Oxi, Briófitas, viu? Meu Paramos Deus. na parte 3. Só tô aqui pra dizer, meu Uma hora a Deus. gente termina. Aula Tá? interrompida por ter acabado e ninguém reparou. Eu nem percebi. Beijo. A aula tava tão boa, né? Tchau. 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 Essa aula foi boa. Aham. Foi mais revisão. Mas foi ótima essa aula. Eu recebi muita explicação hoje, diferente. Marvin levantou a mão de novo. Abaixa esta mão. Eu acho que ele fez de propósito. Marvin, pelo amor de Deus, abaixa essa mão. Agora Abaixa a mão. Vamos. Oi, Nere. Hã? Essa moto deixa eu gravar aqui. O que aconteceu com o dia? Tava com a foto de Samanta.